E nós estávamos falando sobre Atos 1, né, no versículo 8. E aí, para quem não pegou ontem, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós explicamos um pouco, né, do que é o falar em línguas, o que é o Pentecostes, quando desceram línguas de fogo sobre eles, porque para você poder entender o que é esse poder? Quando Jesus falou, receberão poder, amém? Então, se você não sabe muito sobre o falar em língua, você dá uma corridinha lá no YouTube e confere a live de quarta-feira que tá lá assim, ó, potência. E por que potência? Porque no original, e nós vamos estudar aqui a palavra no original, essa palavra, mas receberão poder, no original, significa potência. Então, eu te aconselho, quando você lê a Bíblia, né, e você depois, eu vou ler bastantes versículos aqui que trazem essa palavra ela é muito importante, essa palavra aparece 120 vezes no Novo Testamento, tá? E ela é considerada de muita importância. Então, a gente vê muito no Antigo Testamento, né, usar-se a palavra unção, mas a gente vê muito no Novo Testamento usar a palavra poder, né? E fala o quê? Quando que a gente vai receber esse poder? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, se fosse colocar no original, ficaria tipo assim, e receberão potência, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, ele é Deus, né? Então, nós recebemos poder quando o Espírito Santo desce sobre nós. E aí eu fiquei de ler para você os significados dessa palavra. Então, o que eu vou ler aqui agora é a concordância strong. O que a gente precisa observar aqui? O que o escritor do livro de Atos, né? O que Lucas queria dizer? O que os escritores das cartas queriam dizer quando eles usaram essa palavra dínamos, essa palavra dunamis, né? Existe um porquê, existe um significado. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E todas as coisas aqui da terra, né? Falam que elas servem também para tentar explicar a natureza de Deus, né? Então, quando fala ali em Romanos que as coisas naturais, né, elas servem para demonstrar os atributos invisíveis de Deus, é porque Deus, ele é espírito, a gente não enxerga Deus com esses olhos. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele criou de uma maneira para que nós pudéssemos ter um tipo de referência, né? Deus está acima de tudo, ele é mais poderoso do que qualquer coisa na criação, ele criou todas as coisas, mas ele precisava colocar aqui na terra coisas de tal maneira que pudessem remeter a ele, que pudessem, vamos dizer assim, que a gente pudesse entender um pouco de Deus. Quer ver um exemplo? Deus, ele fala que ele é luz. E se você for estudar luz, né, na física, você vai ver o quê? Primeiro, que a luz, ela é imutável. A luz é algo que ela sempre existiu e até hoje não mudou. E Deus fala que ele é imutável. Então, assim, tem várias características. Quer ver um outro exemplo? Quando nós olhamos para o arco-íris, na verdade, aquelas 7 cores ali que nós vemos, todas elas se reúnem em uma cor só, né? Então, ela é uma, mas aí quando passa ali, quando chove, né? E o raio do sol passa pela gotícula ali de água, né? Ela aparece o arco-íris, ou seja, é como se dividisse. Aí eu não vou usar aqui os termos corretos, não vou explicar do meu jeito, mas aí aquele raio de sol que a gente vê de uma cor só, de repente você vê 7 cores. Então, você vê o quê? Deus falando também, né? Que ele é um só, mas aí nós vemos o seu espírito depois ser citado como o quê? 7 espíritos, né? Espírito de poder, espírito de fortaleza. Então, assim, as coisas espirituais, elas são entendidas por aquele que é espiritual. Mas antes do homem ser essa máquina espiritual como é hoje, com Deus habitando dentro de nós, Deus precisava demonstrar-se através daquilo que ele criou, até mesmo porque tudo que ele criou vem dele. Então, ia expressá-lo, não é verdade? Então, a palavra fala que as coisas naturais, através delas, né, nós podemos enxergar os atributos invisíveis de Deus. Então, nós temos que ver aqui, por que essa palavra foi usada? Por que foi usada essa palavra quando Jesus falou assim, ó, espera até você receber poder? Jesus está falando assim, ó, para os seus missionários, vamos dizer assim, né? Esperem até vocês receberem potência. Troca essa palavra poder, que seu cérebro já acostumou com ela quando você lê a Bíblia, pela palavra potência. Espere até receber potência. Por quê? Porque quando você tem potência, primeiro, você pode ir mais rápido. Segundo, você vai de uma maneira com menos esforço. Você vai mais fácil, mais leve, porque você tem potência. Você pode subir lugares que sem potência seria muito difícil você subir. Então você pode chegar mais rápido, você pode chegar com menos dano. Você tem várias vantagens quando você tem potência, não é verdade? Quando você tem potência, você também pode carregar um maior peso, vamos dizer assim. Você tem uma capacidade maior para certas coisas, entende? Mas vamos ver aqui os significados. Primeira coisa, vou ler aqui para vocês, tá? Hoje eu vou ler bastante porque eu tô lendo realmente o dicionário para vocês. Quando fala essa palavrinha aqui, ó, recebereis poder, recebereis potência, significa assim, ó, vou ler para você. Vocês receberão capacidade de realizar. Então, primeira coisa aí de hoje, você está com dificuldade de realizar alguma coisa? O que é difícil para você realizar na sua vida? O que você não consegue realizar? O que você já tentou e não consegue deslanchar naquilo ali e fazer? Aqui diz que quando o Espírito Santo descer sobre você, você vai receber essa potência, essa capacidade para realizar. Tá? Para o crente, significa o poder de alcançar, aplicando habilidades inerentes do Senhor. Ou seja, aquilo que é uma capacidade de Deus, que vem de Deus, o poder que vem de Deus, quando você recebe, né, o batismo com o Espírito Santo com fogo, está falando que você acabou de receber capacidade para realizar. Diz para o crente, você acabou de receber poder para alcançar, aplicando habilidades que são do Senhor. Ou seja, as habilidades que são inerentes ao Senhor, que são do Senhor, agora passam a operar em você, passam a atuar em você. Por quê? Porque você foi batizado com esse poder quando o Espírito Santo veio, entende?
Recebe também um poder através da habilidade de Deus. Ou seja, quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? E você recebe todo esse poder, essa potência, você está o quê? Recebendo habilidade de Deus. E aí diz assim, isso aqui é o dicionário, tá? Que eu tô lendo, a Concordância Strong. É necessário em cada vida do crente para realmente crescer em satisfação e se preparar para o céu. Olha só, em santificação. Olha só, deixa eu ler de novo. É necessário em cada vida do crente para realmente crescer em santificação e se preparar para o céu. Então, antes de Jesus enviar os seus, ele não enviou de qualquer maneira. Ele não enviou eles para eles passarem tantas dificuldades e necessidades que, como alguns missionários até voltam ateus do campo missionário. Deus não diz que nós não vamos passar perseguições, muito pelo contrário. Nós seremos perseguidos pelo nome. Feliz e bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, injuriados. Ok, é uma coisa. Mas não significa você ir para o campo e ser abandonado por Deus, e não ter nenhuma arma, e não ter nenhuma estratégia. Deus seria muito mal, ele não seria bom se ele enviasse um soldado para a guerra sem armas. E Paulo fala justamente o contrário, que Deus, nós temos armas poderosas em Deus, armas poderosas para destruir fortalezas. Então, Deus, ele equipou os seus filhos, ele equipou a sua igreja, capacitou a sua igreja com o mesmo poder, e agora trocando a palavra, com a mesma potência que existia em Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus Cristo, às vezes você olha para ele, você olha para você e fala assim, mas era Jesus, não é comigo, porque hoje é diferente. Deus escolheu se manifestar e usar apenas alguns. Não, querido, a palavra é clara. Jesus, ele terminava o trabalho, o dia todo ali com as pessoas, ele ia orar, ele ia buscar ao Senhor. Jesus, ele tem essa plenitude, o poder de Deus, ele recebeu esse poder, e esse poder opera hoje em nós. Essa potência opera hoje em nós. Essa potência, essa capacitação, essa habilidade está em nós. Priscila, então por que eu não vejo acontecer? Porque você não coloca esse poder para se manifestar. Olha só, para você liberar esse poder, você precisa fazer o que está lá em Atos. Fala que quando eles receberam esse poder, passaram a falar noutras línguas. Então a evidência disso é o que? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, é que eles passaram a falar outras línguas. Mas aí você é batizado com o Espírito Santo, com fogo, você passa a falar em outras línguas, mas você passa o dia inteiro falando só em português, você passa o dia inteiro só murmurando, você passa o dia inteiro só comentando às vezes da vida dos outros, você passa o dia inteiro fazendo muita coisa com a sua boca, mas você não gasta tempo orando em línguas. É a mesma coisa que você ter um carro muito potente, mas você não gira a chave e não pisa no acelerador. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, igual a Patrícia está aí falando, a gente pode marcar uma live só para falar do batismo no Espírito Santo. Como ser batizado no Espírito Santo. 7 passos de como ser batizado no Espírito Santo. E aí, Patrícia, você pode assistir lá no YouTube a última live, que é Potência, parte 1, que é onde eu falo sobre o falar em línguas, que já vai te ajudar bastante, tá? E tem um livro também, gente, do Kenneth Hagin, que são assim, 7 passos de como ser batizado com o Espírito Santo. Ele é bem fininho. Meu filho leu esse livro com 8 anos de idade. Você encontra ele na internet e, assim, ele é bem objetivo, tá? Então, você precisa ligar essa chave e pisar no acelerador. O carro, ele tem potência. Mas você precisa entrar dentro do carro, girar a chave e pisar no acelerador. Então o quê? As pessoas, elas não têm uma vida de oração. As pessoas não oram em línguas. E aí elas querem poder, elas querem potência, sem fazer aquilo que é necessário. Usar o mecanismo que Deus deu para essa potência se manifestar, entende? E aí quando você vê pessoas com ministérios grandiosos, daquele que você fala assim, uau, como essa pessoa é usada por Deus, e você vê milagres, sinais, isso, aquilo, você pode ir lá observar, né, os grandes avivalistas, quem gosta de ler aí, ó, Generais de Deus, eu amo esse livro, né, Generais de Deus, você pode observar na vida desses homens, o que eles mais faziam, é 2 coisas, o segredo deles, é ler a Bíblia e orar em línguas, ler a Bíblia e orar em línguas. Quando vem um grande avivamento, né, a manifestação de grandes avivamentos que tivemos, o que veio com esses avivamentos? As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, com fogo, e passavam a falar em outras línguas. Então, irmão, se você quiser resumir a vida do crente, tá? Não precisa muita coisa não para você começar. Se você gastar tempo orando em línguas e você gastar tempo lendo a palavra, fechou. É a palavra e o poder. Paulo falou assim, eu vim até vocês não somente com palavras, mas com poder. É na palavra e no poder. Então a palavra, ela é bem divulgada. Nós temos aí a palavra avançando cada vez mais, mas muitas vezes a igreja não sabe o que é orar em línguas. Ela não sabe a potência que ela recebeu. Entende? E aí eu vou continuar lendo para vocês aqui o dicionário. Então, olha só. É um termo muito importante, dunamis, né? Ou dunamai. Usado 120 vezes no Novo Testamento. E aí vem a origem. De onde vem essa origem? Vem de dunamai. E aqui eu quero ler para vocês alguns textos onde aparece essa palavra, tá? Lembrando que eu vou trocar aqui poder por potência, tá? Que é o significado dela. Lá em Lucas 1,17, quando fala de João Batista, eles usam essa palavra. Diz assim, ó, que ele sairá em espírito e potência de Elias. Ele sairá no mesmo espírito e na potência de Elias. Olha só que interessante. Quando falei isso, queria ser a mesma coisa de falar assim, ó. Antes você era um carro com uma potência fraquinha, mas a partir de agora você sairá com a mesma potência que uma Ferrari tem, com a mesma potência que um Fórmula 1 tem, com a mesma potência de um carro aí, hoje eu não sei, né? Qual que é o que tem mais potência, tem vários. Mas seria essa troca. Você, antes e depois do batismo do Espírito Santo, é você viver o evangelho em cima, vamos dizer assim, tentando caminhar numa bicicleta ou dentro de uma Ferrari. A potência, querido, é totalmente diferente. Por isso Jesus falou assim, espera até você receber esse poder. Espera até você receber essa potência. Porque vocês vão passar situações que vai ser muito melhor se
você tivesse poder estrondoso dentro de você. Entende? Era uma estratégia de Deus para eles. Por isso eles oravam, quando oraram, o templo tremeu, anjo aparece para Pedro e fala, levanta-te, calça sandálias, e esse anjo abre a porta daquelas prisões, Pedro entra em êxtase, Pedro se levanta pela primeira vez, e 3.000 se convertem ao Senhor. A sombra de Pedro passa a curar, as pessoas levavam os enfermos para colocar perto de onde eles passavam, para pelo menos a sombra deles encostar. Queridos, essa sombra que cura, isso é resultado do poder que está dentro, é resultado dessa potência que está dentro, e é por isso que eles foram chamados de cristãos. A palavra cristãos vem de pequeno Cristo, porque quando começaram a ver os apóstolos e a igreja atuando, eles viraram e falaram assim, nossa, eles são pequenos cristos, eles estão fazendo a mesma coisa que eles falam, então daí vem a palavra cristãos. Então ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo, nós estamos interligados, somos um só em Deus. Então o mesmo poder, a mesma potência que opera em Cristo é a mesma que opera em nós, mas nós temos o mesmo comportamento de Cristo, nós temos o tipo de consagração que Cristo tem, nós estamos na palavra e a palavra está em nós amamos ao Pai. E aí, querido, Deus deu a todos. A diferença é que uns vão usar mais do que outros, entendeu? E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele disponibilizou o poder para todo aquele que crê. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê será batizado. Aquele que crê falará em novas línguas. A questão é que pessoas recebem presentes, mas umas usam mais, outras às vezes pegam o presente, engavetam e nem usa. Então Deus, ele é justo, ele não faz acepção de pessoas, mas você faz acepção muitas vezes do que Deus te deu. Amém? Então essa aqui é a verdade. E aí ele continua falando aqui, ó, no versículo 1 Coríntios 4:20, outro exemplo onde tem essa palavra, tá? Diz assim, e eu vou te ler 3 traduções aqui da Bíblia. Eu vou ler a NVI, a NVT e a King James, porque eu achei fantástico como está escrito esse versículo nelas. 1 Coríntios 4:20 diz assim, NVI, o reino de Deus não é uma questão de conversa, mas de potência. Essa tradução é muito boa, isso daqui que fala. Olha só, o reino de Deus não é uma questão de conversa, mas de potência. Eu amo isso daqui, porque particularmente eu era uma pessoa que, quando eu converti, quando eu ia na igreja, eu via os missionários dando testemunhos, eu via pessoas falando do que Deus tinha feito, das curas, dos milagres, dos sinais, e eu ficava assim, gente, isso também precisa acontecer na minha vida, por que isso acontece na vida dele, não acontece na minha? Eu lia a Bíblia e eu falava assim, nossa, mas isso daqui que aconteceu aqui em Atos, né, as curas, os milagres, tudo isso também precisa acontecer comigo. Então eu ficava assim, eu não conseguia aceitar um evangelho onde apenas as pessoas fazem propaganda. Eu não gosto desse negócio de propaganda enganosa. Então eu falei assim, Deus, eu não gosto dessa coisa de falar e não acontece. Então eu tinha muitos porquês, muitas dúvidas. E eu comecei a buscar o Senhor porque eu queria ver o que acontecia na Bíblia acontecer na minha vida. Eu queria os testemunhos que aqueles missionários que iam na igreja tinham, eu queria que aqueles testemunhos eu também pudesse dar. Eu não queria viver o evangelho contando testemunhos dos outros. Eu não queria viver o evangelho só falando assim, uau, isso aqui aconteceu com o Reinhard Bonk, isso aqui aconteceu com Kathryn Kuhlman. Não, eu queria ser a Kathryn Kuhlman, eu queria ser como o Reinhard Bonk, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Pedro. Sabe, esses homens estão na história. Agora quem está aqui hoje somos nós. Então eu gostei demais dessa versão, porque ele falou assim, o evangelho, o reino de Deus, não é uma questão de conversa, não é uma questão de blá blá blá, entendeu? Mas de potência, de poder. O evangelho é o poder de Deus. Então se é o poder de Deus e eu creio que a palavra está certa, se não está acontecendo, eu que tá fazendo alguma coisa de errada, entendeu? Então eu passei a buscar e buscar e buscar, e a palavra diz, quem busca acha, né? Quem bate a porta vai se abrir. Então é questão de você querer. A versão NVT de 1 Coríntios 4:20 diz assim, gente, essa daqui é muito boa. Não, o reino de Deus não é só conversa fiada, é viver pelo poder de Deus. Uau, olha só. O reino de Deus não é só conversa fiada, é viver pelo poder de Deus. Isso daqui é fantástico. A igreja precisa acordar para o poder que foi colocado dentro delas e começar a orar cada vez mais. Nós temos os cultos, nós temos reuniões de oração, mas os nossos cultos deveriam ser carregados de momentos de oração em línguas. Não só o louvor, não só a palavra, cada um tem o seu lugar, mas um momento para a igreja orar em espírito, para a igreja orar a perfeita vontade de Deus, e não cada um ficar só ali no português, Senhor, eu preciso da minha casa, Senhor, eu preciso do meu caso. Não, querido, isso são as demais coisas. Se você busca o primeiro reino, as demais coisas vêm. Isso daí é algo particular da sua vida com Deus. A palavra já diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Na verdade, esse tipo de oração nem deveria ser o principal no seu coração. Deveria ser o quê? O reino principal. Ore em línguas, leia a palavra. Você vai perceber que você não precisa nem, muitas vezes, você não precisa nem pedir. De repente as coisas chegam. Por quê? Porque Deus, Ele vai agradar o seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu vivi tempos muito claros quando era solteiro, né? Que a minha busca era só pro Senhor mesmo. Porque no tempo de solteiro não tinha casa, não tinha filhos, não tinha esposa. E a própria Bíblia fala que o solteiro, ele serve diferente, né? Ele pode ficar pensando só no Senhor. Mas como mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo, cuidar da minha casa. Então Deus, Ele entende isso. E eu me lembro na época de solteira que eu buscava a Deus o dia inteiro, pensando em Deus, ouvindo palavra, ouvindo louvor, querendo saber mais, estudando. E eu me lembro de às vezes chegar em casa e tá um presentinho lá da minha mãe pra mim. Ou alguém chegar e falar assim, Deus falou pra eu comprar isso daqui pra você, fazer isso aqui pra você. E eram coisas que eu queria, que eu desejei, mas eu nem sequer cheguei a pedir pra Deus, eu só desejei. Nossa, eu queria esse cinto dessa sandália, igual foi uma vez, pensei assim, nossa, eu queria um cinto com uma sandália. Cheguei em casa, minha mãe chegou da rua, ela colocou lá em cima um cinto com uma sandália. Então, assim,
Busca, em primeiro lugar, o reino. Essas outras coisas, você confessa, eu creio, minha casa chegou, eu creio, eu sou próspera, eu creio, todas as minhas necessidades são supridas, são confissões. Mas não precisava fazer parte de um momento de clamor, de algo assim, que você entra na igreja e você só ora por isso, todo momento você só fala isso. Não. A igreja, ela tem uma potência, um poder que foi dado para ela. E há poder também na unidade, ou seja, se foi dado esse poder individualmente, imagine o poder da igreja, orando em espírito, entendendo o que é orar em espírito, entendendo o que é falar em línguas, entendendo quem ela é, imagine o poder de uma reunião dessa. É por isso que quando eles oraram, o templo tremeu mesmo, o natural teve que tremer, porque era poder demais. Se a sombra de Pedro curava, imagina a igreja orando com poder e entendimento. A questão é que o diabo não quer que esse entendimento chegue para as pessoas. O diabo quer que você continue orando só da maneira como você sabe, né? E nós temos aí no Rema uma matéria que é oração, né? A oração que prevalece. Existe um livro do Kenneth Hagin que vai falar sobre os 9 tipos de orações que existem. E a igreja pensa que é só uma oração. Orar é uma coisa só e pôr no pacote só. Não, nós precisamos buscar entendimento. Tá? Outra coisa, então olha só, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em potência. Ou, essas versões que eu li pra vocês aqui, ó, o reino de Deus não é só conversa fiada, não é só questão de conversa, mas é potência. O versículo vocês conhecem ele assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse é o versículo ali nas outras versões. Agora aqui, em Atos 4:33, ou melhor, em 1 Tessalonicenses 1:5 vai dizer assim, ó, porque o evangelho não chegou a vocês apenas com palavra, mas também com potência. Paulo falando, o evangelho não chegou só com palavras, mas chegou com poder. Talvez você já tivesse muita palavra, mas agora você precisa de poder atuando na sua vida. E você não vai virar para Deus e falar assim, Senhor, me dá poder. Não, querido. Ele já liberou esse poder com o Espírito Santo. Você só precisa crer. Você não precisa pedir para ele dar, você só tem que crer que ele já te deu. Aquele que crê falará em novas línguas. Aquele que crê vai ter esse poder, essa potência atuando. E aí eu quero continuar lendo aqui, na concordância Strong, vou parar um pouquinho os versículos, e vou voltar a ler aqui os outros significados do dicionário, tá bom? Diz assim, poder que reside em uma coisa, em virtude de sua natureza. Ou seja, esse poder, ele reside em nós em virtude da nossa nova natureza que nos foi dada. Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, esse poder agora reside em nós por causa dessa natureza. E aí diz, ou que uma pessoa exerce, manifesta. Então, esse poder existe para ser exercido, para ser manifestado. Não é só para você dizer, eu oro em línguas. Não, esse poder existe para fazer coisas acontecerem, tá bom? Poder de realizar milagres. Gente, é muito simples. Pega o livro Generais de Deus e a vida desses grandes homens e repara o quanto eles oravam em línguas. E aí você vê aquela explosão de milagres. Tudo bem que eles eram evangelistas, né? E os milagres, né? O dom de operação de milagres, o dom da fé, tudo acompanha os evangelistas, mas o ID é para todo mundo. Né? Então, se você quer ver sinais, se você quer ver milagres, quer ver todas essas coisas, você precisa ativar esse poder na sua vida, essa potência que vai fazer esses milagres acontecerem. Outra coisa, poder moral e excelência da alma. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade com gerir o seu emocional, com a gestão das emoções, isso daqui para você é o remédio diário, vamos dizer assim. É você orar em línguas. Você precisa acordar orando em línguas, dormir orando em línguas. E o bom de orar em línguas é que a gente pode fazer isso baixinho, não precisa ser gritado, pode fazer até de maneira que algumas pessoas não vão nem perceber. Eu já orei muito em línguas no ônibus, quietinho ali no meu canto, edificando a mim mesmo. Entendeu por quê? Porque aí você tá colocando a sua língua também debaixo de domínio. Lembra de Tiago que fala que a língua é um mal que ela pode incendiar uma floresta inteira? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de controlar a sua boca, de repente, pum, você já explodiu, já falou, eu falo o que eu penso mesmo, eu falo o que eu quero mesmo. Bom, eu vou usar uma frase de Rosana Lira. Nós fomos redimidos de dar a nossa opinião. Na cruz, nós fomos redimidos de dar a nossa opinião. Nós não fomos chamados para ficar dando opinião, nós fomos chamados para levar as boas novas, levar as boas notícias do evangelho. Mas pode ser que você seja uma pessoa que tem dificuldade, como Joyce Meyer já falou tanto, ela tinha dificuldade de segurar a boca, a língua. Então você tem que colocar a sua língua em sujeição. E uma ótima maneira de você fazer isso é orando no Espírito. Por quê? Porque você vai estar edificando a si mesmo e trazendo em mente aquilo que você está orando, você vai estar ocupando a sua mente com as coisas de Deus, ocupando e treinando a sua boca a ser santa. A palavra também fala que Deus coloca um guarda, coloca um vigia na minha boca. Eu preciso de vários guardas. Vários vigias na minha boca. É uma coisa que eu preciso constantemente estar treinando. Porque não é que você é pior do que os outros, não. Às vezes foi a maneira como você foi criado, o meio que você foi criado, às vezes a personalidade, enfim, não interessa, irmãos. O antes não interessa. O interessa é que, a partir de hoje, desse poder, você pode colocar a sua língua em sujeição. Você pode treinar a sua carne para andar em espírito e andar em espírito, amém? Então, olha só, quando você recebeu esse poder, essa potência, você recebeu uma potência para te ajudar na sua moral, na excelência da sua alma. E aí, outro significado, que é o que a gente ficou de falar, né? O poder e a influência que pertencem às riquezas. E aí todo mundo pensa, não, orar em línguas é uma coisa só sobrenatural, só para o espiritual, só para nós. Não, querido. Orar em línguas também é para destravar a sua vida financeira. Orar em línguas também é para trazer cura sobre a sua vida. Orar em línguas é para todas as áreas da sua vida serem afetadas pelo poder de Deus. Jesus, ele não gosta que sejamos escravos de nada. Escravos de pensamentos errados, né? Escravos de doenças, escravos de dívidas, escravos de situações financeiras que não mudam. Deus nos chamou para a liberdade. Não tem como você ser livre plenamente, né? Ter abundância de vida se alguma área da sua vida não está bem. E finanças inclui isso. E aqui diz que você recebeu potência, você recebeu poder e influência que pertencem às riquezas. Sabe o que essa palavra está querendo dizer? Que influência a riqueza tem?
Irmãos, é simples, é só você olhar para o mundo e ver a diferença da pessoa que tem riqueza e não tem riqueza, o poder de influência. Eu não estou querendo dizer aqui que é o dinheiro que faz isso, não, mas a palavra está dizendo, ei, você recebeu influência, você não precisa mais tá num status social para você influenciar, não, tem um poder, porque no mundo, queridos, é dinheiro e poder. No mundo, se você tiver dinheiro e o poder aqui natural, pronto, é isso que precisa. Não, Deus está falando assim, ei, eu coloquei um poder dentro de você que está acima de qualquer riqueza, acima de ouro e de prata. É um poder, uma influência que abre portas que homens não poderiam abrir, influências humanas não abririam, riquezas humanas não abririam. Esse poder aqui, querido, é poder que vem de Deus. Não existe porta que ele não possa abrir. Da mesma maneira, não existe porta também que se ele trancar, alguém abra. Ou seja, é um poder que vem dele, está acima de todas essas coisas. Mas ele está usando essa palavra aqui para que a gente entenda, né? Tente entender com essa mente aqui o que é esse poder. Lembra que eu falei que as coisas naturais são usadas para que nós possamos entender o que Deus fala? Então ele está dizendo aqui, ei, o poder que você recebeu, ele é como poder e influência que pertence às riquezas. Ele vai fazer coisas por você que outros não fariam. E fala, riquezas que ministram ao luxo. Deus não está falando de qualquer coisa. De acordo com os seus meios e além dos seus meios. E eu quero abrir com vocês aqui em Filipenses 4,19. Talvez você esteja pensando assim, não, esse texto está falando só de riqueza espiritual. Mas lembra, eu falei, olha, poder e recursos provenientes de números. Poder e recursos provenientes de números. Lembra que eu falei sobre isso? Aí você pensa, não, isso daí é só espiritual, tá ali, mas não é pra isso essa palavra não. Pois eu falei com você, o original também de Filipenses 4,19, que fala do quê? O meu Deus suprirá as suas riquezas conforme as necessidades de Cristo. Essa palavra riquezas, usada em Filipenses 4,19, sabe o que ela significa? Riquezas, muito em número, muito em quantidade. Naquele texto ali, Paulo está falando de necessidades, de coisas naturais. O meu Deus suprirá as suas necessidades. Ele não está falando de algo espiritual, não. Ele está falando de riqueza, que é muito em número. E aqui nós vemos o quê? Potência, dunamis. Poder e recursos provenientes de números. Ou seja, Paulo conhecia, está falando assim, o meu Deus, ele tem um poder. E ele liberou esse poder. Hoje nós temos essa potência, tá? Para o quê? Para ter as necessidades supridas, através das riquezas de Cristo. Mas as pessoas falam, as riquezas de Cristo são só espirituais. Não são só espirituais, não. Sabe por quê? Porque se fossem só espirituais, Jesus tinha perdido em parte para o diabo. Porque o diabo apareceu em Mateus 4 dias e falou assim, você tá vendo que todos esses reinos, tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. Não, querido, Jesus venceu. Ele tomou a chave da morte. O diabo não é dono nem do inferno. O inferno é uma prisão para o diabo. O diabo não tem nada. Jesus, ele tomou a chave da morte. Ou seja, Jesus nos colocou numa posição como que quando estávamos antes do pecado. Jesus devolveu o domínio, Jesus devolveu o governo para nós. As riquezas de Cristo não são riquezas só espirituais, até mesmo porque na antiga aliança Deus falava sobre riquezas naturais, bênçãos naturais da terra. Até a terra era abençoada por Deus. Então, a palavra diz que o sangue de Cristo, ele clama coisas superiores ao sangue de Abel. Ou seja, Jesus Cristo, ele não só estabeleceu uma aliança e nos abençoa com as coisas naturais, como ele também abriu o caminho para as coisas espirituais. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Jesus, ele foi aquele que fez uma pesca maravilhosa. Ele foi aquele que multiplicou os pães. Ele não deixou a multidão ir embora com fome. Ele foi aquele que ressuscitou o morto. Ele foi aquele que curou pessoas. Ele foi aquele que trouxe a plenitude de Deus para a terra, a expressão exata de Deus. Ele falou, quer conhecer o Pai? Olhe para mim. Bom, Jesus multiplicou pães, também transformou água em vinho. Jesus podia falar assim, não, já tem o necessário, já tem água, já tá bom, já festejou demais, vocês já podem ir embora. Mas quando fé entra no negócio, querido, ele não foi um Deus só do básico. Se Jesus fosse um Deus, se o Pai fosse um Deus só do básico, ele não teria transformado água no melhor vinho que aquele povo ainda não tinha sobrado. Ele poderia dizer, não, tá bom, tem água aí, já tem o básico, já tem o necessário. Na multiplicação dos pães, sobraram cestos com os pães. Jesus é aquele que vem demonstrar o Pai. E ele mostra o quê? Que o Pai se excede. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas para quem que ele faz isso? Para quem ele é Deus. Para quem crê que ele é o Deus do impossível. Então, aqui em Filipenses 4:9 diz, riquezas, conforme as riquezas. Ou seja, o meu Deus, e eu gostei de uma versão que fala assim, ó, da maneira como Deus cuida de mim, ele vai cuidar de vocês. Vai suprir suas necessidades de acordo com as riquezas. Ou seja, muito em número, muito em quantidade. Apropriadamente, posses de vários tipos. E aí, querido, eu sei que você crê que a Bíblia é a inspiração de Deus, e é, mas você tem que se lembrar também que Paulo não era qualquer homem, Paulo era estudado, Paulo era letrado. Ele escolheu bem a palavra aqui, e essa palavra também significa posses de vários tipos, riquezas. E aí continua falando aqui em Filipenses 4:19, abundância de bens externos. Essa palavra riqueza significa abundância de bens externos. A base dessa palavra no grego significa riqueza com plenitude, literalmente dinheiro. Eu estou lendo para você o dicionário. Não estou inventando palavras aqui, tá? Eu estou lendo aqui a concordância strong, palavra riqueza lá de Filipenses 4:19. Abundância de bens externos, da base de... desculpa a pronúncia, não sei se é pleto ou como que fala essa pronúncia. Essa é a base dessa palavra, significa riqueza como plenitude, literalmente dinheiro, posses, ou figuradamente abundância, riqueza. Especialmente doação valiosa. E aí a base dessa palavra significa preencher ao máximo.
Extensão total, preenchido até a capacidade individual de alguém. Olha só que fantástico. Paulo fala assim, o meu Deus vai suprir as suas necessidades, ou seja, ele vai te encher ao máximo de acordo com a sua capacidade. Qual que é a sua capacidade? É a capacidade da sua fé. Você tem fé para Deus te dar um carro? Ele vai te encher ao máximo, é nisso aí que você vai ficar. Você tem fé que você não vai ter só um carro, mas você vai começar a dar carro para quem precisa? É aí que você vai chegar. Eu tenho um exemplo disso, eu oro e coloquei meus filhos para orar, a gente fala assim, nós vamos dar carros, vamos dar casas, porque eu sei, querido, o que é a necessidade da igreja, crente precisa de carro grande para carregar o povo, sempre tem um para dar carona. Sempre tem coisa pra fazer. E eu me lembro uma vez que entrei num carro de um pastor que me convidou pra pregar, e eu olhei pro carro dele, o carro dele estava assim, ó, numa situação, sabe aquele carro assim, esse carro realmente foi usado muito pra obra. Era o estado que o carro tava. Não é que ele tinha largado ou que ele não tinha cuidado do carro, não era isso. Mas o carro já tava no limite. Por quê? Porque era pra cima e pra baixo, com um jovem ajudando e drogados, isso, aquilo, o tempo todo. E eu lembro que eu entrei dentro do carro dele e no meu coração me veio assim, pai, eu quero muito dar um carro pra ele. Nossa, eu queria muito poder dar um carro pra ele. Se eu tivesse um dinheiro aqui agora, eu comprava um carro pra ele. Eu falei, Senhor, me permita dar um carro pra ele. E querido, falar pra você, é segundo as riquezas de Cristo, tá? Não é segundo o seu dinheiro, não. E eu sei que a coisa aconteceu de tal forma, e eu encontrei uma pessoa, quando você quer, Deus te coloca ali, às vezes você não é a pessoa que tem a provisão, mas se você tem o desejo de dar a provisão, Deus te coloca de frente pra quem tem a provisão. E aí eu fiquei de frente pra pessoa que virou pra mim e falou assim, eu queria dar esse carro pra um pastor. Eu falei assim, eu conheço. Eu já sei quem é, não precisa perguntar pra Deus, mas eu já sei quem é a pessoa. E aí nós demos esse carro, e eu gostei do que eu dei, porque eu orei naquele dia, Deus colocou o quê? Eu de frente pra pessoa que tinha. E aí nós demos esse carro pra essa pessoa. Então assim, eu sempre falei pra Deus desde quando eu converti. É uma coisa particular minha, um desejo meu com Deus. Eu quero realizar sonhos. Eu já trabalhei um tanto bom com ação social e eu tenho prazer de ver aquela pessoa assim, nossa, ela teve umas meninas em uma cidade que eu fui, o sonho delas era ter boneca gigante, aquelas boneconas gigante grande. E onde elas moravam não tinha nem água potável. E aí eu lembro que assim, eu ouço uma necessidade, eu começo a caçar um jeito de fazer aquilo ali acontecer. A fé tem obras. E aí eu me lembro que eu falei com o Gladys, ele tá nos Estados Unidos, falou assim, tem umas meninas que o sonho delas é ter boneca grande. Eu não lembro se era 10 meninas ou o que era, eu falei assim, vamos fazer a coisa acontecer. E aí eu lembro que o pessoal do ministério dele lá dos Estados Unidos se reuniu, juntou o dinheiro, na época o dólar tá ainda bem mais em cima do que o real. Que está hoje, a diferença era grande. E aí eles conseguiram mandar o dinheiro e aí nós compramos essas bonecas e doamos para essas meninas. Fizeram o dia de princesas aqui e deram essas bonecas. Gente, olha, você tá chateado com a vida, você precisa sair e trabalhar com ação social. Você precisa começar a dar coisas para as pessoas, a fazer algo, que seja uma conversa, um abraço, um copo de arroz, alguma coisa. Mas não tem. A alegria de dar é insuperável. É insuperável. E eu falei pra ele, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero poder encontrar com alguém e essa pessoa falar assim, eu tenho um sonho disso daqui. E eu na hora falei assim, então pronto, vamos realizar esse sonho. A não ser que Deus fale o contrário, né? Porque existem situações. Mas eu quero ser essa pessoa. E por que não? Por que eu não posso fazer isso? Por que existem atores, pessoas aí de Hollywood, milionários, que podem chegar e fazer isso? Por que eu, como filho de Deus, não posso? Aonde está escrito que eu não posso? Pelo contrário, está escrito, o meu Deus suprirá as suas necessidades. Mas eu gostei muito dessa versão que fala, assim como Deus cuida de mim, Ele vai suprir as necessidades. Ou seja, Paulo está falando o quê? Eu conheço esse Deus. Eu já ando nessa fé. Deus fez comigo. Eu sei o que Ele pode fazer com você. Isso é o poder de testemunhar, a potência que tem quando uma pessoa vive o Evangelho. E não só são palavras. Como falou, o Evangelho não são palavras. O Evangelho não é só... Vou ler de novo para quem não pegou aí, quem entrou agora. Ó, 3 versões de 1 Coríntios 20. O reino de Deus não é uma questão de conversa, mas de poder, de potência. NVT, o reino de Deus não é só conversa fiada, é viver pelo poder de Deus. E aí King James, que é a versão que vocês conhecem, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Chega, querido, só dessa questão do crente falar, Jesus salva, Jesus cura, tá, mas e curou, e fez, aconteceu? Eu quero viver a realidade dessa vida, tá? E isso é possível, mas para isso a gente precisa gastar tempo orando em línguas, a gente precisa gastar tempo com as coisas de Deus, porque já é nosso. Já é nosso, você só precisa destravar isso, manifestar na sua vida. E aí eu continuo então falando aqui, ó, poder e recursos provenientes de números. E aí eu confesso que quando eu li isso daqui, eu parei muito para pensar, porque, queridos, a vida do homem aqui na Terra, ela gira em torno de números, se você for para pensar. A matemática, ela é universal, né? A matemática é algo assim, criado por Deus mesmo. Os números, ó, dá para explicar um pouquinho de Deus. Deus, ele é infinito, inesgotável. A matemática, os números também é assim. Então, olha só, poder e recursos provenientes de números. O que é isso? Bom, eu não sei, mas sua conta bancária é feita de números. Você existe aqui no Brasil porque você tem um número de CPF. No mundo inteiro, nos computadores, agora tudo gira em torno de números, né? E aí, eu quero lembrar para você de Salomão. Quando eu li sobre isso daqui, sobre números. Se nós pegarmos os números do que Deus fez no reino de Salomão, durante o tempo do reinado dele, querido, você vê a potência e o poder mesmo de números, quando ele começa a contar a quantidade de ouro, a quantidade de cedro, a quantidade de prata, a quantidade disso tudo. E sabe por quê? Olha aqui por que Deus não teve problema em colocar isso na mão de Salomão. Deus falou para ele, peça-me o que quiser e lhe darei. Irmão, será que você está preparado para essa pergunta? Peça-me o que quiser e lhe darei. Olha a resposta de Salomão. Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Olha, sabe o que deve preceder as suas confissões de fé?
para você ver a manifestação de prosperidade e riqueza na sua vida, é você orar pedindo sabedoria. Sabedoria e conhecimento para administrar. Essa deveria ser a sua primeira oração, sua primeira confissão. Senhor, me dá sabedoria, me ensina a administrar o dinheiro. Me ensina a administrar a empresa. Me ensina a administrar riquezas. Me ensina a administrar bem, a ter sabedoria, um coração íntegro. Porque se você tiver isso, meu irmão, números não são nada para Deus. O que vale para Deus é o seu coração. E não adianta nada Deus colocar 10 milhões na sua mão se você não tiver sabedoria, se você não souber administrar, se você não souber o que fazer. Quer ver um exemplo? A estatística é alta, é bem alta, de pessoas que ganharam na loteria e depois ficaram pobres e perderam tudo e foram até morar na rua. Por quê? Porque a questão não é colocar dinheiro na sua mão. A questão é você ter entendimento para administrar isso. É por isso que fala lá em Deuteronômio: de ti, Senhor, vem a capacidade de gerar riqueza. Você precisa desse poder do Espírito Santo, orar em línguas, porque quando as dívidas acabarem, quando o dinheiro chegar na sua mão, você vai ter que saber o que fazer com esse dinheiro. Sabe por quê? Porque senão você faz igual o povo fez com a prosperidade quando ele saiu do Egito. Você vai pegar essa riqueza e construir um bezerro de ouro e começar a adorar no lugar de Deus. A riqueza que eles saíram lá do Egito é porque Deus queria mostrar: vocês agora são como reis e não escravos. Deus queria mostrar para eles: ei, vocês só mexiam com o barro e a argamassa, agora vocês estão saindo com joias, tem coisas preciosas na sua mão. Mas eles fizeram o quê? Pegaram toda aquela prosperidade, tornaram ela num bezerro de ouro e passaram a adorar e falar assim: foi isso aqui, ou o poder, né, das minhas mãos que nos tirou do Egito. E aí tem um sério problema, querido, quando isso acontece. Por quê? Porque não foi isso que tirou eles do Egito, não foi aquele bezerro de ouro. Esse que é o problema. Às vezes você começa a ganhar um pouquinho mais, você começa a ter um pouquinho mais, mas aí você já fala assim: não, hoje eu não vou mais na igreja, não, hoje eu não preciso disso. Você já começa a mudar o seu coração, coisas que você não fazia, você passa a fazer, lugares que você não frequentava, você agora passa a frequentar, você começa a mudar a maneira de pensar. E vai ser um sério problema, querido, porque se você inverter e colocar as demais coisas em primeiro lugar, isso vai ser uma queda muito grande. Mas o coração de Salomão, olha o coração de Salomão no versículo 7, 2 Crônicas 2:7. Ele diz assim: o templo que vou construir será grande. Por quê? Porque a gente quer aparecer, a gente é crente e quer aparecer, tem que ser melhor que todo mundo. Não. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Naquela época, eles demonstravam Deus. Jesus não estava na terra. Quando Jesus veio, ele era a expressão exata de Deus, não precisava disso aqui. Mas naquela época, olha o que Salomão está pensando. Ele é o Deus verdadeiro. Tem deuses aí com templos maravilhosos. Como que o Deus, que é o único Deus, o Deus verdadeiro, vai ter um templo menor do que esses deuses? Ele pensou de maneira lógica, falou assim: não, eu tenho que construir um templo grande, pois o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Tinha um propósito, glorificar a Deus. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifício perante ele? Salomão estava diante de um dilema, falou assim: como que eu vou construir um templo digno do maior Deus de todos os deuses, do Deus Todo-Poderoso? O coração dele era que as pessoas pudessem olhar para aquele templo e enxergar Deus. Tá entendendo? Então tinha um propósito ali. E aí ele fala: por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro. Ele tá fazendo aqui um pedido para o rei de Tiro. Ele falou assim: olha, eu preciso construir um templo, mas a magnitude dele tem que ser gigantesca, porque ele vai expressar quem é o nosso Deus. E aí ele diz: por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, prata, bronze, ferro, com tecido roxo, vermelho e azul, experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e Jerusalém, com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. Irmãos, olha a excelência disso daqui. E é por isso que fala, né, que não houve homem, né, em riqueza como Salomão. Até hoje não houve. E aí nós vemos o quê? A rainha de Sabá saindo de onde ela está para ver se era verdade daquilo que ela estava escutando. Hoje, querido, nós não precisamos construir um templo dessa maneira. Por quê? Porque hoje o principal templo somos nós. Hoje nós temos que ser adornados dessa maneira aqui e atrair as pessoas para Deus. Mas nós ainda temos um templo físico, ainda temos a igreja, ainda temos uma casa. Então, se fosse pensar como Salomão está pensando, assim: eu sou filho de Deus. Ele é rei dos reis. A minha vida, eu vou andar de maneira que glorifique a Deus. Sabe o que é isso? Às vezes você entra num lugar que a pessoa é riquíssima, mas a casa dela é tão bagunçada que aquilo não reflete glória nenhuma. Às vezes você entra num lugar que a pessoa, ela tem uma condição financeira que não chega nem em um terço da outra. Mas você entra e você vê que tá limpo, você vê que tem excelência, você vê que tem qualidade. Tudo que faz aquilo ali, ó, tem cheiro de Deus. Entende o equilíbrio? Então, assim, riqueza não é problema, dinheiro não é problema, mas o que está dentro de nós tem que sair, tem que exalar em primeiro lugar. Então, quando você entende isso, esse poder, essa potência que está em nós, também é para essas coisas. Posso compartilhar um desejo que eu tenho com vocês? Que eu oro e falo assim: Senhor, por que não? Porque a igreja não pode ter dinheiro suficiente para fazer um monte de filmes bons, de qualidade boa, e desenhos para as crianças, igual o mundo faz. Ele precisa de dinheiro para isso. Precisa sim. Eu vi um desenho, tem aquela série The Chosen, e aí eu vi um desenho que só tem 8 minutos, que eles estão fazendo com a qualidade dos outros desenhos. E eu comecei a assistir, e meu irmão, dá vontade de assistir assim, o desenho muito do início ao fim. E de repente o desenho parou, eu falei assim: uai, será que eu não peguei o filme inteiro? E fui procurar pelo desenho. E aí quando eu fui procurar, eu vi informação que eles ainda não terminaram o desenho. Por quê? Porque eles estão arrecadando dinheiro, precisa de milhões para terminar o desenho. Nesse dia eu fiquei indignada, eu falei assim: não, nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque nós precisamos investir. Tem gente investindo dinheiro, investindo em coisa pesada para o diabo. Queridos, era só chegar assim: ó, toma aqui, ó, quanto que precisa para terminar esse desenho? É o desenho de Davi, é a coisa mais fofa do mundo, a ovelha mais bonitinha que eu vi desse desenho. Eu falei assim, dá vontade de chegar e falar assim: quanto precisa para terminar esse desenho?
Quanto que precisa para fazer o filme com excelência, com qualidade? Por que as crianças, elas jogam os outros jogos, elas não querem jogar, às vezes, coisas de Jesus aqui? Porque a qualidade é diferente, o nível é diferente. Entendeu? Então, nós precisamos abrir o nosso entendimento de que aqui nessa terra, nós precisamos usar os recursos também para cumprir com o propósito da obra de Deus. Isso é necessário. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Eu tenho um amigo que, na época, muitos anos atrás, Deus chamou ele especificamente para pregar para pessoas que estavam em prostituição. E quem está em prostituição, querido, para ele sair dessa vida, não é só falar, eu aceito Jesus. Não, ele vai comer o quê? De onde ele vai tirar dinheiro? Qual vai ser a sua profissão? De onde vai vir a renda? É todo um problema social. Não é só chegar e falar, Jesus te ama, aceita Jesus, não. E aí a igreja deles tinha esse projeto. E eles iam lá, pregavam, e quando a pessoa aceitava Jesus, eles mantinham aquela pessoa, eles tinham recurso para manter aquela pessoa até ela achar um novo emprego, até ela conseguir caminhar por si só. Então, existia todo um trabalho social em cima. Por isso que a palavra fala que a fé sem obras ela é morta. Não adianta você ver seu irmão passando frio. Você tem a blusa, mas não dá pra ele. Que diacho de fé é essa? Entendeu? Então nós precisamos entender qual é o propósito. Quando você tiver definido, Deus, qual é o propósito da riqueza na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? A hora que os recursos começarem a chegar, você já começa a ir montando aquilo do jeito que Deus quer. Você já começa a distribuir aquilo da maneira como Deus quer. Amém? E aí, continuando aqui pra gente terminar, eu já falei muito, né? Vamos voltar lá em Atos. Diz assim, poder que consiste ou repousa sobre exércitos, forças, hostes, poder milagroso, abundância, trabalho proveitoso. Tudo isso aqui que eu li pra você, ó, por isso que eu gosto de anotar a Bíblia, tudo isso daqui, ó, é dunamis, potência, tudo isso daqui é, e recebereis poder, é tudo isso daqui, ó, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E eu tava lendo até alguns versículos a mais pra vocês aí. Olha só, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e potência. E como ele andou fazendo bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Assim agora vai ser com você. Deus tem o mesmo poder, a mesma potência para você, mas você precisa ter uma vida de oração, amém? Atos 6:8. Estevão, homem cheio da graça e da potência de Deus, ou poder, né, de Deus, fazia grandes prodígios, milagres e sinais entre o povo. Efésios 3:16 é Paulo orando. Oro para que com seus recursos gloriosos e ilimitados, olha a oração de Paulo. Oro para que com seus recursos gloriosos e ilimitados ele, ou seja, Deus, nos fortaleça com potência ou poder por meio do seu Espírito no interior do nosso ser. Essa potência, esse poder existe, está disponível, mas eu preciso orar mais em línguas. Eu preciso gastar tempo orando em línguas. Eu preciso fazer negócios no Espírito, atuar no mundo espiritual orando em línguas. Preciso destravar, usar esse poder, usar essa potência, não só para cura, mas também para as áreas das finanças. Olha, eu me lembro que eu passava madrugadas e madrugadas orando em línguas para eu não ter que ir para a emergência do hospital fazer punção de novo no joelho. Então eu gastava muito tempo orando em línguas, aí o meu joelho murchava. Eu fazia isso noites, eu virava madrugadas e madrugadas fazendo isso. Orando em línguas quando eu tenho que me preparar para um culto, quando eu vou ministrar louvor, eu já deixo tudo pronto antes, eu já oro antes. Entendeu? Já deixa aquele culto pronto antes, as coisas prontas antes. Eu me adianto no Espírito quando eu oro em línguas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu poder se manifestando na vida das pessoas. Porque o Senhor Espírito Santo vai trazer à mente delas, à consciência delas, que elas precisam. A palavra diz que teu é o querer e o realizar. Então coloca dentro de nós o querer e o realizar, para que nós possamos cada vez mais orar em línguas. Cada vez mais, Senhor, liberar esse poder, essa potência sobre as nossas vidas. E que milagres e sinais comecem a se multiplicar e os testemunhos comecem a surgir, Senhor. Durante essas lives aqui, que o teu poder invada a casa dessas pessoas, invada o local de serviço delas, aonde elas estiverem, que o seu poder invada esse lugar agora, e que elas possam sentir a tua presença, confirmando, Senhor, a tua palavra. Confirma a tua palavra com sinais. E todo aquele que deseja ser batizado em línguas, que ele seja cheio do Espírito Santo e passe a falar em novas línguas. Passe a falar em novas línguas, em nome de Jesus, que eles sejam batizados com o Espírito Santo, com fogo, e eles passem a falar em novas línguas. Em nome de Jesus. Amém.